Olá, bem-vindos de novo ao Médico de Quê, o seu podcast de carreiras médicas. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê, o seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E hoje temos uma mudança. Com quem que eu tô aqui? Oi, aqui é a Bruna, neurologista. Você já me conhece do episódio de neuro. Exatamente. Então, hoje a gente tem uma pequena mudança, mas antes de anunciar a nossa convidada, eu quero falar para vocês, para quem estiver vendo pelo YouTube, para se inscrever no nosso canal, para mandar o episódio para outras pessoas que possam curtir. Você viu, achou que o seu amigo que quer fazer GO pode curtir, manda para o seu amigo. Tá? Isso ajuda, o nosso podcast é um projeto independente, isso ajuda que a gente tenha mais visualizações e que o algoritmo entregue esse episódio para mais pessoas. E se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, entra lá, dá 5 estrelas, compartilha nos grupos de WhatsApp, né, para a gente poder aumentar a nossa relevância. E lembrando que o nosso episódio sai toda segunda-feira, ao meio-dia tem episódio novo. Nós já estamos aí há muitas temporadas, desde o dia 30 de abril, então temos muitos episódios. Se você não viu todos, pode voltar lá e maratonar. E, Bruna, conta para o pessoal aí com quem que a gente está aqui hoje. Pois é, hoje eu vim parar desse outro lado aqui da mesa, justamente porque a gente está com uma convidada super especial, que não é convidada, é dona, né? Hoje a gente está com a Raquel Teixeira. E a Raquel é médica de que, Ana? A Raquel é endocrinologista, foi uma das coisas mais pedidas. A Raquel estava até um pouco resistente, viu, gente? Eu tenho que contar que ela estava um pouco resistente. Falou, pra que falar de endócrino? Mas muita gente pediu, foi uma especialidade muito pedida. Sim. Então, estamos aqui com a nossa co-founder, que é bonito falar co-founder, né, do Médico de Quê? Oi, amiga. Oi, Bruna, bem-vinda de volta. Ai, tô adorando. Oi, gente, pessoal de casa, o pessoal pediu, então cá estou, do outro lado da mesa dessa vez. Vamos lá. E aí, Raquel, conta para o pessoal um pouquinho da sua trajetória. Então tá. Bom, como eu não gosto de me definir só pela minha vida médica, eu sou Raquel Teixeira, eu sou cearense, meus pais são de Fortaleza, eu nasci na capital, mas a minha família da minha mãe, na verdade, é do interior do Ceará, do Sertão Central, e a minha mãe veio para Fortaleza com 6 anos de idade. Ela tinha uma família com 5 irmãos, e minha avó se separou muito cedo, então eu sou uma família que a gente chama família das Marias, uma família rodeada de muitas mulheres fortes, cada uma ao seu modo. Do lado do meu pai, minha avó criou meu pai sozinho, ela ficou viúva muito, muito jovem, no primeiro ano de casamento ela estava grávida e perdeu meu avô, então eu não conheci nenhum dos meus 2 avós. Então, o meu mundo, na verdade, foi muito rodeado de mulheres a vida inteira. E ninguém na minha família é médico. Então, no dia que surgiu isso, a gente vai ter que, talvez, levar pro divã. Isso que eu ia falar, na terapia. Eu não tenho essa resposta para dar. Mas assim, muito cedo eu vi que eu ia testando o que eu sou boa de fazer, né, na vida. Quando eu era criança, eu vi que esporte não era o meu forte, definitivamente. Né? Sou desse time também. Hoje em dia, gente, como eu sou endócrino, eu me exercito regularmente há mais de 10 anos, então eu indico para todo mundo, mas de fato, assim, eu lembro da minha primeira aula de vôlei na primeira série de educação física e falava, cara, isso aqui eu não tenho a mínima aptidão para esse negócio. Então eu falei que estudar era fácil, assim, eu tinha uma boa memória. Então, eu sempre fui boa aluna e estudei no colégio militar, lá no Ceará, um colégio que é do Exército, em que a gente tinha uma gama de atividades extracurriculares e então eu experimentei muitas outras coisas para além de esporte. Teatro, jornal, escrevi artigo, a gente tinha um jornal do colégio que era vinculado no jornal O Povo, que era um jornal local, como se fosse a Folha de São Paulo, de lá, né, do estado, que é onde o meu avô foi editor-chefe antes de falecer há mais de 50, 60 anos atrás. Então, eu achava que eu ia, na verdade, para uma coisa assim. Eu pensei em ser embaixadora, então eu queria fazer Instituto Rio Branco, queria fazer diplomacia. Sabe Deus também de onde que surgiu isso. Acho que já era minha vontade de ir embora, assim, uma coisa de sair, né, de explorar, porque eu sempre fui muito estimulada pela minha família para isso. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos com 17 anos, eu comecei a estudar inglês muito cedo, e como meu nome era Raquel com CH, vocês devem ter visto escrito por aí, Rachel, quando eu cheguei, que era foi fazer a alfabetização, e a Raquel não fazia o mínimo sentido, porque o CH tinha som de X no português, né? E aí, mas eu aprendi que tinha que escrever daquela forma, já no primeiro ano, depois que eu estava alfabetizada, eu
comecei a fazer inglês e falei, nossa, na verdade meu nome não tem nada a ver com inglês, é um nome original hebraico, né? Que é também o nome da Raquel de Queiroz, que é uma grande escritora cearense, mas aí eu me identifiquei muito, então eu gostava muito de estudar, estudei inglês por 10 anos e pedi muito pra minha família, eu tive esse grande privilégio de poder morar um ano fora, nos Estados Unidos. Então, quando eu estava lá, já achando que eu ia fazer uma carreira de linguística mesmo, né? Queria até fazer literatura, português, inglês, enfim, eventualmente passar um tempo nos Estados Unidos. Aí eu decidi que eu queria fazer medicina. E aí me deu uma angústia, porque eu tava lá no 2º pro 3º ano, e falei, agora eu tenho que estudar um monte, muito mais do que fazer, sei lá, letras, né? Sim. Literatura. Era outro grau. E aí eu encerrei o meu programa um pouco antes e voltei para Fortaleza. E aí foi que eu fui me deparar com a medicina, porque eu não tinha espelho nenhum na família, né? Não tive nenhum familiar com grande problema, sei lá, de saúde que justificasse eu ter alguma relação com esse mundo, mas como era um grande desafio, eu quis me desafiar nessa vida e fiz um ano de... Obviamente não passei direto, porque eu estava, assim, voltada para outro tipo de estudo lá nos Estados Unidos, aí fiz um ano de cursinho e entrei na faculdade. Então é isso, e cá estamos, sei lá, 25 anos depois, então 20 anos depois, tô fazendo 15 anos de formada já. Então assim, eu relutei muito em ser entrevistada no podcast, porque eu acho que até a residência que eu fiz é uma coisa que ficou muito lá atrás já, né? Mas a gente vai, como eu também participei, fui preceptora por um tempo, tenho uma relação em alguma medida com os residentes de endócrino lá no Ceará, então eu espero que eu possa contribuir aí para a conversa da endócrino no podcast. Com certeza. E você já falou algumas vezes, né, aqui como host, mas já falou algumas vezes que você estava super decidida pela endócrino, né? E em que momento essa decisão surgiu? Quando eu entrei na faculdade, e assim, eu entrei, a minha turma, lá a gente tem 2 entradas no ano, então eu entrei no começo do ano, e como eu já falei aqui N vezes, gente, eu me deparei com a anatomia e fisiologia, eu tinha um pavor do Guyton, a anatomia era o grande pedra no meu sapato do primeiro ano, lá na Universidade Federal a gente tinha tudo de... anatomia topográfica e descritiva, mas era tudo junto em módulos de cada sistema. Então, a gente via, sei lá, sistema locomotor, daí você via fisiologia, anatomia, embriologia e histologia, tudo junto, né? Então, eram grandes desafios, assim. Eu fui passando. Teve uma greve, que a gente até comentou em algum episódio aqui, e aí a neuroanatomia, gente, eu tinha um pavor daquele livro do Ângelo Machado. Ela tá com as 2 neuros aqui do... Eu tô, a gente, gente tá um que neuro vocês aqui. amam, que vocês amem o ou deixem, né? Eu já sabia, então, que eu não tinha a mínima, assim, condição. Eu não gostava da coisa da dissecação, que muita gente adora, que acha brilhante. Mas, no 2º semestre, a gente teve o sistema endócrino e o sistema digestório, que é como dividir a látipa-gastro e a endócrino no primeiro ano. E eu falei, nossa, isso aqui é legal. E eu tenho alguma... diferente da minha grande dificuldade com o restante da anatomia, eu tinha... eu fui muito bem, né? E aí eu já me encantei. E eu tinha um professor que foi o meu grande mentor durante a faculdade, que é o professor Miguel Issa. Um abraço, ele já está aposentado, mas é um cara incrível. Que foi quem me inspirou muito durante muito tempo na faculdade. E aí, logo no final do 2º semestre, então no final do primeiro ano, ele abriu vaga para o centro de pesquisa que ele tinha de diabetes lá, né? E aí eu fui ser aluna dele no centro de pesquisa. Então, eu já comecei a ter alguma interação maior com a especialidade já desde o 2º ano. E aí, rapidinho, eu falei, é isso que eu quero. Daí eu comprei o VILA, que é o Endocrinologia Clínica, que é o tratado de endócrino, já no 2º ano. Eu já cheguei no internato tendo livro lido quase todo, o VILA. Então, eu já fiquei muito fechada. Não indico não indico pra ninguém. Não acho que isso seja... Não faça o que eu fiz. Mas, como eu acho que eu tinha muita insegurança, especialmente no começo da graduação, e assim, quando você entra na faculdade, e muita gente já sentou aqui e já falou isso, né? A gente se depara com um mundo de gente que é muito, muito bom. Que você sempre foi dos melhores alunos da classe, mas tem muita gente... Eu sempre fui estudiosa. Eu era estudiosa, eu sempre fui. Mas eu não era aquela pessoa que eu precisava me dedicar e estudar para aprender. E tem gente que vai na aula, você tem aula o dia inteiro, né? Você tem pouco tempo para estudar, objetivamente, na faculdade, né? E aí tem gente que vai super bem nas provas e eu falo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu não sei se eu tenho condição de ficar. Então, eu tinha essa insegurança e eu acho que o centro de pesquisa de diabetes me deu muito contorno nesse sentido, né? Eu comecei também a frequentar o centro acadêmico logo no começo também da faculdade, então eu fui da gestão do centro acadêmico, fui da gestão da DENEM,
que é a diretoria executiva nacional, né? Também, então, eu fazia bastante atuação política durante a faculdade, nos conselhos departamentais, a gente tendo relação com a parte de educação médica, mas a coisa da endócrina me pegou cedo mesmo. E quando eu passei na disciplina, aí já foi, lá é cedo também, é um pouquinho diferente dos programas que eu conheci aqui em São Paulo. Eu passei no 5º semestre, que é no 3º ano, no comecinho do 3º ano. Eu sempre me perco com essas contas de semestre. Porque a gente é ano, Mas é né? porque eu não aqui- sei calcular Gente, o semestre. eu sempre, toda vez que alguém fala semestre e eu me perco, eu falo, gente, eu devo ser muito ruim de matemática, eu não consigo fazer Assim, isso. porque a gente é acostumada com um ano aqui em São Paulo. E é em São Paulo, eu acho, porque lá no Nordeste todo mundo fala semestre. Todo mundo é semestre. Então, acho que em um ano. Minas também, acho que eu acho que é em Pois São Paulo mesmo. eu acho que é em É. São Paulo. Vocês É. digam aí, se no Rio ou no Sul também é semestre, eu não sei. Mas lá era semestre, então era no começo do 5º ano, porque não, como nenhuma disciplina é anual, não faz sentido falar em ano. E a gente menos ainda, porque lá era um sistema, já tinha, na época tinha tido revisão do currículo, e era sistema modular. Então, na verdade, tipo, eu passei no sistema endócrino um mês no primeiro ano. Era em, sei lá, setembro, vamos dizer. E aí, 4 semanas e mudou. Já era sistema geniturinário, já era sistema digestório. E a gente, então, era uma grade modular. Por mais que você tenha disciplinas que são transversais, como assistência básica à saúde, a gente tinha desenvolvimento pessoal médico, que era tipo psicologia médica, em todos os semestres até o final do 4º ano, mas a maioria como eram disciplinas modulares, então realmente não fazia sentido chamar de ano. Mas é engraçado, porque a gente também é modular. né? E A gente vocês tem as chamam transversais. ano. Por isso que eu acho que é uma questão de hábito de né? nomenclatura mesmo. Existem matérias, disciplinas semestrais Isso, também, tem né? semestrais, exatamente. Mas uma- não tem anual, né? Disciplina anual tem? Tipo assim, que começa não, no começo. lembro, acho que não. Nossa, eu acho que não também. Ah, Cada então, semestre é de um jeito, só que a gente chama de ano. Ai, a gente É, gostava por de isso ser que eu promovido, semestre a semestre. Ai, acabou o 5º. Celebrações. Deve ser isso. De repente dava assim a noção de que estava subindo um degrau. Não, não, Ai, e também valoriza depois, né? Nossa, Isso. quantos semestres você fez? 12. 12. É muito. É muito mais de 6 anos, né? Uma coisa que você falou, Raquel, que eu achei muito interessante e que vocês já comentaram em outros episódios, é assim, você não tinha uma aptidão, vamos dizer assim, Não. com outros pontos ali da anatomia, e aí você chega em um ponto que você se dá bem, e aí você gosta. Isso. Então, foi muito parecido com coisas que eu já ouvi em episódios anteriores, de a gente gosta de fazer aquilo que a gente Que a gente é bom. Essa frase clássica do Cortez. Maravilhosa. Nosso dermato. E é maravilhoso, isso verdade. mesmo. E assim, eu tinha uma grande dificuldade, por exemplo, no sistema locomotor, né? Mas quando eu passei no digestório, que nem fui fazer gastro, eu fiz até a liga depois, mas assim, eu sabia todos os ramos do nervo vago, toda a segmentação do intestino não sei o quê. Então eu fui boa naquilo, pontualmente. Mas assim, no geral, eu fui uma aluna sofrível de anatomia, né? E então, o centro de pesquisa de diabetes foi muito bom e eu fiquei até entrar no internato lá. A gente fazia pesquisa na época, o Dr. Miguel Issa fazia pesquisa clínica aqui, então não é pesquisa básica. Eu não fiz iniciação científica clássica, eu já falei isso aqui em outros episódios. É uma coisa que eu acho que é uma lacuna na minha formação, né? Porque também, de novo, como eu sou uma pessoa insegura, eu achava aquilo tudo muito diferente, muito esquisito. Eu tinha tido um pouco de metodologia científica no colégio, porque no meu colégio a gente tinha essa iniciação, e aí eu falava, cara, isso aqui eu não dou conta, eu não sei, então o que eu não sei eu tinha um pouco, em vez de eu investir vou tentar desbravar isso, eu tinha um pouco de angústia, então eu não fiz iniciação científica, mas a gente teve contato com pesquisa clínica, porque na época estava em teste as insulinas inaladas, que depois não foram para frente, mas eu lembro demais da pesquisa de um grande laboratório que era de insulina inalada, a gente fez de insulinas ultra rápidas, eu sou velha, né, a gente não tinha ainda as insulinas ultra rápidas, então a gente participava e a gente fazia muita ação de extensão, né? Vamos dizer assim, mutirão de diagnóstico de diabetes, então a gente criava pequenos trabalhos, apresentei trabalho em congresso brasileiro, então foi uma experiência muito rica. Fiz liga de gastro também, porque como eu fui bem no digestório, eu falei, de repente, né? e aí fui presidente da liga, fiquei lá 2 anos até entrar no internato. Enfim, e aí foi isso. Quando eu entrei no internato... E aí, assim, quando eu cheguei na semiologia, eu falei, cara, isso é muito difícil. Eu achava semiologia riquíssima, muito difícil. Mas eu falei, isso é muito, muito legal. Eu gostava muito de conversar com o paciente. Então, eu já sabia que, como eu não ia bem na anatomia, nem na dissecção, eu falei, cirurgia acho que não vai ser, mas eu gosto muito disso daqui. Então, eu fui eu vejo hoje, eu já refleti isso quando eu terminei a faculdade, num crescente em termos de me tornando uma
boa para excelente aluna dentro da minha turma, né? Conforme os semestres e os anos foram passando. E aí eu cheguei no internato e para mim foi o apogeu, assim, o auge da faculdade. Eu adorava. Eu gostei de todas as rodadas clínicas para mim foram... Lá a gente tem uma flexibilidade de escolher as disciplinas que você passa, né? Que é diferente, eu acho que o currículo de vocês é mais fechado, vocês têm que passar em tudo obrigatoriamente, né? A gente tem 6 meses de clínica médica, 6 meses de saúde comunitária, 3 meses de GO, cirurgia e pediatria. São os 2 anos do internato, né? Na minha faculdade já eram 2 anos. Então, dentro da clínica, os 6 meses da clínica, você tem meses obrigatórios, que é a clínica médica, na minha época. E aí, o restante você é sorteio e você meio que direciona o que você quer fazer. Olha, que diferente. A gente tem um mês aqui, né? Só pra escolher. Então, eu até acho que já falei em algum A gente entra no sorteio que a gente tem interesse. Eu já falei, na minha época não tinha nem esse mês, né? Não existia o eletivo. Eu tenho uma lembrança vaga de que o eletivo começou... Eu sou 7-1, eu acho que começou tipo 7-4. Acho que uns 3 anos depois que eu tinha formado. Não tinha o eletivo. E isso é tão legal, né? Não, Porque eu já vi bom. tanta gente falar assim, eu confirmei minha escolha ou eu desisti. Então, na neurocirurgia, vários alunos, eu me lembro, e eu recomendo eles fazerem, daí é engraçado que eu recomendo eles fazerem um eletivo, quando eles querem neurocirurgia, eu falei, faça o eletivo. E eles falam pra mim, você fez? Eu falo, não, gente, é que eu sou um pouquinho mais velha. Eu não tive a opção. Eu não, Infelizmente, infelizmente, não mais pude. velha. Eu fiz um eletivo, digamos assim, meio que voluntário, assim. Eu ia, de vez em quando, nas cirurgias e tal, mas era voluntário. Mas vou te falar que teve mais que desistiu que ficou, sabia? Claro, eu conheço Só que todos alguém eles agradecem até hoje. Falam, ainda bem que eu fiz o eletivo, porque... Meu marido fez o eletivo em neurocirurgia e falou, realmente não, neurologia. Sim, que legal. A gente tinha esquecido. Então, vocês têm essa oportunidade, né? Então, Não, isso eu faz- escolhi, muito eu rodei boa. na nefro, eu rodei, enfim, na gastro, na endócrino. E a gente, além de, entre aspas, escolher, que tem os blocos obrigatórios de cada bloco grande, tipo, a cirurgia, você é obrigado a passar na enfermaria geral de cirurgia, enfim. E aí você vai rodando, você escolhe aonde você quer tirar seu eletivo. Porque você vai perder, entre aspas, um mês daquele bloco, né? Então, e como eu queria fazer clínica, eu falei, não, eu vou fazer os 6 meses de clínica e vou tirar um eletivo, sei lá, na cirurgia, eu não me lembro mais em que foi. Mas E daí a aí- gastro, você tinha falado da gastro. A gastro, ainda nesse ponto, era uma opção ou você já estava fechada com a endócrina? Não, no internato eu já estava muito fechada com a endócrino. Na verdade, o que me balançou, e aí eu nem comentei, eu fiz monitoria de endócrino, como eu já falei outras vezes aqui, a minha faculdade, o departamento de medicina clínica, que é o departamento de clínica médica, foi o ano que eu estava no 2º ano, foi o ano que abriu, porque houve uma ampliação na época que a Universidade Federal, né, no governo federal, de ampliação de número de bolsas de iniciação à docência, então de monitoria. Então, todas as disciplinas tinham monitor. Então, eu fui monitora da endócrino da minha turma, porque como eu rodei, a história do negócio do módulo, como eu rodei e teve um edital fora de tempo, porque essas bolsas chegaram depois, a minha vida parece que é esse negócio de fazer edital fora de tempo. Exatamente, eu tô vendo. Só um parêntese, né? Eu fui monitora de endócrino da minha turma, porque quando rodou a metade da turma que estava no outro bloco, que chegou, eu era monitora da turma. Eu fui da primeira turma de monitoria de endócrino. Mas eu fui monitora também de infectologia. Eu amo, adoro medicina tropical. Sempre gostei. legal. E fiz estágio, que na época a gente tinha um estágio, no hospital de infectologia, que é de doenças infecciosas lá no Ceará, que era referência do estado, que não era da minha universidade, era um hospital estadual. Então eu gostava muito, foi o que me balançou. Eu lembro A que no episódio da gastro, não. Tassiana, nossa popstar infectologista, Isso. você falou mesmo da infectologia. E aí eu fiquei na dúvida, mas na época você vê como tudo são experiências, né? E hoje em dia eu vejo quanto isso foi, talvez banal, mas também era a experiência que você tem. Como eu não tinha ninguém na faculdade médica, por mais que eu tivesse uma pessoa boa, tutor, que era o Dr. Miguel, ele era endócrino, ele não tinha como me opinar de outras especialidades. Eu não gostava de HIV. Eu tinha muita angústia das enfermarias de HIV, do pouco de contato que eu tive. E hoje em dia, quem faz infecto... A Tássia mesmo falou, e eu tenho uma grande amiga que é infecto, diz, o brilho no olho da pessoa que faz infecto é fazer ambulatório de HIV, né? E aí eu gostava muito de medicina tropical. E o Ceará é um caldo maravilhoso para fazer medicina tropical. tropical. Né, Exatamente. gente? Muito rico, A gente né? fazia ambulatório de dengue, o ambulatório da frente. Fala aí, ó. É porque neuro tem uma inter-relação muito grande, né? Com Sim, medicina tropical, né? Por isso que...
Exatamente. Exato. Não, eu fazia... Gente, eu colhia líquor antes de entrar no internato, Aí, ó. no estágio, né? A gente tinha ambulatório, era hospital dia da dengue, porque imagina, epidemia de dengue em Fortaleza. Imagina. Quando eu era na graduação, a gente sentava todo... Tipo, parecia o Hospital São Paulo, todo mundo na cadeirinha recebendo o soro, coletava o hemograma, hidratava. Final do dia saiu o hemograma, quem vai ficar internado ou não, dependendo do número de plaquetas e do hematócrito. Então, mas aí eu resolvi, porque a minha angústia de fazer endócrino, apesar de eu gostar muito de estudar, é que tem que fazer clínica antes. Olha só, Olha aí. eu fazendo o disclosure, né? Aquela eu indicando todo mundo para fazer clínica hoje em dia. Mas Mas eu tinha muita angústia. Eu ficava... o momento de tensão do pronto-socorro era uma coisa que me angustiava bastante. a sua angústia vinha da emergência, Vinha né? da emergência. Que a gente falou que É. realmente foi um plot twist total da Foi história. total, né? um plot Exatamente. twist na minha vida, né? E então, eu queria fazer uma especialidade de acesso direto. E aí eu pensei muito na Infecto na época. Depois eu passei na Dermato, flertei com a Dermato, comprei o Azular, eu tenho o tratado de dermatologia. Fiz estágio no internato na Dermato. Aí eu passei, prestei prova Eu de lembro que você residência, eu já falei. contou que você prestou prova, ela prestou Prestou dermato, É. né? Eu prestei lembro clínica em disso. São Paulo. Então, aqui eu prestei USP São Paulo, USP Ribeirão, Escola Paulista. E no Rio eu fiz o ERG, que fiz dermato no Rio Grande do Norte em Natal. E em Fortaleza eu coloquei clínica. E porque eu queria fazer uma especialidade de acesso direto. Eu passei, eu me matriculei e eu aluguei um apartamento em Natal e não fui. Tive uma crise existencial, porque eu não queria fazer medicina estética. Aquela... Depois a gente pode comentar se a endócrina tem hoje em dia alguma Esse é culpa. um grande ponto, É. né? A gente É. pode entrar nisso. E aí, quando eu passei eu comecei a residência, cheguei a começar a residência em Fortaleza, de clínica, e aí foi chamada na Paulista, daí eu vim pra cá. Você falou o negócio do líquor, eu lembrei até de um adendo que eu acho que a gente nunca falou nos episódios, mas que eu acho que é importante, principalmente para uns alunos ouvirem, que assim, alguns procedimentos, o ideal é que você tenha feito quando você se forma. São Total. procedimentos do médico generalista, né? Isso, justamente. Total. E assim, eu sei que tem gente que não tem aptidão, por exemplo, para fazer procedimento, mas é do médico generalista e dependendo de onde você estiver, não vai ter ninguém para fazer aquilo. É. Então, por exemplo, colher uma gasometria. Ah, Eu, por exemplo, só colhi gasometria na vida enquanto eu era aluna. Ai, eu nunca gente. mais colhi, mas assim... que saudades, eu amo colher Não, então, É gasometria. gostoso, não É é? muito bom. Eu Não, mas, adoro. assim, mas é uma coisa que pelo menos eu sei fazer se tiver que fazer hoje, Exato. entendeu? Sim, É. precisa Colher um saber. líquor, Colher um líquor. passar um acesso central. Total. A gente foca muito no acesso e no tubo, né? Isso. Mas o líquor também O é um líquor é procedimento do médico generalista. Exato. e Aí, é ó, o neurologista e falando. quando bem Eu indicado. amo, pode me chamar pra coletar, mas assim, Isso. todo mundo tem que saber, né? Exatamente, eu acho que é importante isso, porque assim, claro que nem todas as pessoas vão ter essa oportunidade de fazer. Uhum. Mas o que eu quero pontuar é, Perfeito. pra quem tiver oportunidade, não deixa passar. Não deixa passar. Principalmente pra quem tem um viés muito clínico, que fala assim, não gosto de procedimento, vou deixar pro meu coleguinha que já fez 3. Não, meu bem, vai lá fazer. Faça pelo menos um, né? Isso. Claro, quanto mais você fizer, mais mão você vai ter, mais Claro. fácil vai ficar, porque a gente sabe que, né, todo procedimento, assim como intubação, tem o paciente que é mais fácil, o paciente que é mais difícil, mas é um procedimento que vai ser utilizado em doenças graves e que você precisa ter uma certa agilidade ali no diagnóstico, né? Meningite, por exemplo. Então, realmente, o líquor tem, Né? que aproveitar a oportunidade para fazer. E uma coisa que eu acho, né, trazendo um pouquinho para a questão da educação médica, que eu não tive durante a minha graduação, e que eu sei que algumas faculdades, especialmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também tem, que é o que eles chamam de chart, né? De você tem, tipo, um boletim que você precisa cumprir, dar Fazer um o check em É X tipo americano, procedimentos. vai, vamos dizer. Isso, Check, check. um check Total. em X procedimentos, nos procedimentos básicos. E eu acho que a gente precisava ter isso. Porque, assim, quando pessoas como eu passam na faculdade e tem uma dificuldade, a gente acaba se escondendo disso e tem sempre o coleguinha que vai ser o cirurgião que, eu faço, me dá Faz aqui que mais. eu tenho que ter Por isso que eu comentei facilidade. disso, porque eu E é era essa ruim pessoa, né, isso, que né? os colegas É falavam, ruim. Ana, você não quer fazer, né? Tipo, Não, e aí eu cheguei super Eu crua na acho residência de ótimo. clínica. Claro. E precisa fazer. Precisa Entendeu? fazer. Então, isso é uma coisa que a gente precisa criar, talvez precisasse criar essa cultura, né? Pra se expor. Pra quem não tem tanta aptidão, mas vai ser médico, gente. Precisa fazer. Eu sabia colher um líquor porque eu fiz um estágio, mas assim, precisa colher um líquor. Precisa Acho que colher uma existe um gasometria. movimento de cada vez menos os alunos, os internos, fazerem menos procedimentos e isso ficar eu percebo mais na mão isso. do residente. Isso é ruim, Muitas vezes né? o R1 vai
ter o contato com aquele procedimento pela primeira vez. Então, mas isso que eu falar. Eu acho que o problema é a escala, né? Porque, na verdade, o R1, que já fez muitas vezes, ele deixa pro interno fazer. Mas o R1 que não fez, como que ele vai deixar o interno, gente? Exato. Então a gente precisa, né, pensar nisso também, as faculdades encontrarem uma forma. Porque eu sei que tem toda uma dificuldade. O número de alunos, o número de faculdades, o número de cenários de prática, que muitas vezes se dividem, né? É um hospital municipal, é um hospital estadual que recebe 2, 3 faculdades, alunos internos de muitos lugares. Então tem essa dificuldade. Mas acho que a gente pontuou bem que esses procedimentos são importantes. E aí eu já vi em clínica, gente, que eu venho para fazer endócrino. E não balancei em nenhum momento. Não balançou em nenhum momento da clínica? Na residência? Você balançou com a emergência, que a gente sabe. Não, sabemos mas aí bem. Que tá. Não tinha... a gente é não, velha. não na residência de emergência, mas assim, da emergência pura da aí clínica eu gostei mesmo. muito, né? Que foi um grande achado, assim, na minha vida. Uma grande, realmente, mudança de paradigma. Eu adorava. Eu continuo achando até hoje que a residência de clínica médica, que tem emergência porta aberta e que baseia muito o treinamento dos residentes, não em enfermaria de clínica, que é uma coisa extremamente morosa. E que eu vejo que muita gente... E que eu acho que tem que ser, gente, porque são os casos mais graves e mais complexos de qualquer hospital escola, seja universitário ou não. Então, mas não dá pra você ser... porque a minha residência a gente passa 6 meses na enfermaria de clínica. Desculpa, você não vai ter nem a agilidade necessária para ser um bom médico hospitalista. Né? Isso mesmo. Então eu acho que a exposição do pronto-socorro ela é super importante. Até pra gente conseguir lidar e aprender com os conflitos que existem dentro do PS. Né? Até uma questão social. Não é só médica, né? É uma questão social. Exato, é verdade. Exato. Então, isso eu acho que foi um ponto muito forte da minha residência. E foi uma coisa que, de novo, como eu fui jogada e exposta, apesar de eu ter me protegido durante todo o internato, eu não rodei na emergência da clínica, eu rodei numa emergência de cardiologia, mas era tipo o meio. A gente via evoluir os internados do infarto, né? Então, eu vou lá prescrever AS, atorvastatina, beta-bloqueador, enfim, era bem tranquilo. Aí eu comecei a gostar muito e ver que eu tinha, tipo, condição, que eu conseguia fazer um catch-up do que eu poderia já ter trazido de bagagem da graduação. E assim que eu terminei o R2, eu fui convidada para ser chefe do PS e eu abracei com a maior felicidade essa missão por 8 anos. Muito bom. Legal. Muito bom. Uma das coisas que eu penso, assim... Você teve essa escolha da endócrino, né? Passou aí brilhantemente pela clínica. Eu tive aula com a Raquel, né, no estágio da clínica, ela sempre foi brilhante. Mas quando a gente vai escolher uma especialidade, a gente tem que gostar do arroz e feijão daquela especialidade. Sim. Eu falo isso porque eu flertei com a endócrino. Eu comentei isso no episódio que eu participei. E um dos pontos que me fez decidir, depois a gente fala do outro. Eu não gosto de diabetes. Eu não gostava do paciente. É um deal breaker, né? Eu gosto de cefaleia. Eu adoro atender enxaqueca. Exatamente. Então, isso pesou. E como que era isso pra você, Perfeito. assim? Eu fiquei, como eu falei, quase 3 anos e meio no centro de pesquisa de diabetes, então eu sempre gostei. Sempre foi uma doença que me fascinou muito, né? Ainda é a coisa que eu tenho mais, vamos dizer assim, alegria de tratar durante o processo de formação e durante o processo de trabalho, como eu faço hoje em dia, né? Eu tinha pouca exposição e quase que nenhum, vamos dizer assim, contato, mas isso é da formação médica, como ela se dá e da residência de clínica, quando a gente roda na endócrino, que eu não tinha noção de obesidade, a gente explora muito pouco a questão que a obesidade é uma doença, eu tinha umas visões completamente, hoje em dia, preconceituosas dessa, então eu falo, isso aqui é um saco, é chato de tratar, e na verdade não é. É a mesma coisa, que você começa a gostar do que você é bom, você precisa também ser bom no resto, né? Eu sempre gostei de diabetes. Eu adoro tratar doença tiroidiana, eu gosto muito de tratar diabetes, eu gosto e a maioria dos pacientes tem obesidade, então eu trato obesidade também, então isso nunca foi um problema. Eu achei, quando eu fui fazer residência, que eu ia gostar muito de ser médica de consultório. Né? Eu achava. Foi outra quebra de paradigma, né? Eu achava que eu ia formar, ter meu consultório, trabalhar em faculdade, eu sempre gostei de dar aula, eu fiz iniciação à docência, né? Com algumas monitorias, então eu sabia que eu queria dar aula em alguma medida, mas eu não gostava de fazer pesquisa necessariamente. Então, era isso que eu achei que eu ia me dividir. Mas hoje em dia, é a coisa que eu menos faço, é consultório.
Mas porque eu gosto muito de endócrino hospitalar. Também diferente da maioria dos endócrinos. É uma especialidade que eu preciso falar para quem está ouvindo. Eminentemente ambulatorial, né? Que você pode, vamos dizer assim, transitar entre pacientes mais simples e pacientes mais complexos, a depender de onde você estiver. Porque se você for um endócrino da cidade, você vai atender de tudo. E aí o tudo, normalmente, é o feijão com arroz. É o paciente menos doente. Se você estiver num grande centro, onde você tem um serviço de subespecialidade, daí você provavelmente vai ter que se aprofundar mais em outras doenças, em tumores, enfim. Varia bastante. Mas nunca foi. Eu nunca saí da residência pensando, vou fazer consultório todos os dias. Eu queria continuar no hospital, eu queria ter um consultório mínimo para continuar atendendo o paciente. Acho que eu sou boa no que eu faço nessa parte. Mas nunca foi a minha prioridade. Eu gosto muito de hospital. Eu falei, no internato eu era a primeira a chegar, a última a ir embora. Na residência, a mesma coisa. Na endócrino também. Eu me dedicava muito, porque eu gosto muito do ambiente hospitalar. É interessante isso, porque também, até para quem tá ouvindo e tá pensando em endócrino, às vezes a pessoa tá pensando em endócrino e também tem como você um viés hospitalar. Sim. E daí ela gosta da endócrino, mas pensa, mas eu não quero ficar só no consultório. Então, gente, existe essa opção. Se espelhem na Raquel aqui. E todo mundo acha que a endócrino é tipo a dermato da clínica. É o pessoal que não gosta muito de hospital, ou que não gosta de trabalhar muito e faz endócrino. É uma visão deturpada. É uma especialidade muito, muito rica, que se você fosse aprofundar, né, não é fácil, é difícil, é das mais concorridas também, sim, aquela, né, mas eu acho belíssimo, sigo achando belíssimo, sei lá, 15 anos depois. Posso pegar esse gancho do paralelo da dermato aí, que você já puxou? Claro. Eu acho super interessante e acaba entrando num ponto um pouco mais polêmico, né? E acho que isso vem crescendo também com o crescimento das redes sociais para nós médicos, médicas. A questão do endócrino, tratar a obesidade, acaba puxando pacientes que buscam um tratamento estético, vamos dizer assim. Como que é isso para você? Como que você vê isso, assim, no dia a dia? Apesar de você não fazer muito consultório, mas você tá inserida nesse meio da endócrino. Eu acho que isso pode tanto atrair quanto repelir algumas pessoas que pensam em endócrino, né? Eu gosto muito de diferenciar, e isso é uma coisa que eu tento passar muito para os pacientes e para os alunos, os residentes, quando eu vou semana que vem até dar uma aula de obesidade, a gente precisa deixar muito clara a diferença entre tratar pessoas com a doença obesidade e o desejo social de emagrecer. Que são coisas completamente diferentes. Perfeito. Então, o tratamento do endocrinologista é o tratamento para obesidade. Você oferece um tratamento que pode ser medicamentoso, mudança de estilo de vida e terapia nutricional para pessoas que têm obesidade crônica, né? O uso das medicações anti-obesidade para o desejo social de emagrecer, inclusive a sociedade condena muito, porque aí cai no lugar comum de que o tratamento muitas vezes afasta a pessoa que tem obesidade do tratamento médico, né? Totalmente. Então, isso é uma grande questão, porque as pessoas, elas são tão maltratadas a vida inteira em médico, né, gente, que elas não conseguem buscar ajuda porque não encontram acolhimento. Enquanto você sai indicando medicação que não foi muitas vezes testada para aquilo em pessoas que não têm doença. Perfeito. Eu preciso emagrecer 5 quilos porque eu vou casar. Nossa, né? Sim. E aí, assim, mas ao mesmo tempo, não acho que o desejo social de emagrecer, por qualquer questão, que daí a gente precisa levar também as pessoas para o divã para elas se questionarem por que elas querem ou não ceder a essa pressão. É possível você fazer intervenções, não necessariamente intervenções medicamentosas, né? E você conseguir melhorar a qualidade de vida. E aí eu acho que a gente consegue aliar a medicina de estilo de vida, que ainda não é uma especialidade reconhecida no Brasil, isso é importante de dizer, e não é uma especialidade, é uma estratégia de intervenção em saúde. E que todo mundo pode usar essa estratégia. Todo mundo, do o neuroclínico para cefaleia, meu Deus, gente. O psiquiatra, porque assim, em qualquer guideline de doença do transtorno do humor, hoje em dia, o primeiro quadradinho que você vai encontrar lá não é antidepressivo, é mudança de estilo de vida. Né? Então, essas intervenções, como a gente precisa, vamos dizer assim, aprender ferramentas para conseguir implantar mudanças de comportamento em pacientes. Então, eu acho que isso é possível. E a parte mais difícil, né? A mudança comportamental é sempre mais difícil do que você prescrever um remédio. E não prescrever um remédio é mais difícil do que prescrever o remédio, né? Assim,
Você chegar uma pessoa que quer perder 5 quilos no seu consultório, você dá uma medicação que você sabe que vai fazer essa pessoa comer menos e perder peso, é muito mais fácil, entre E mais aspas, rápido. entre aspas, do que convencer essa pessoa que ela precisa melhorar em alguma medida o estilo de vida, ou que ela perder esses 5 quilos não é sustentável. Sim. Que provavelmente ela vai perder agudamente, a gente vai ter... O corpo lança mão de todos os mecanismos, né? Pra aumentar o apetite, porque você iniciou um déficit calórico, e aí a tendência é voltar pro peso inicial. Não, Então, e eu isso acho são que coisas tem importantes. toda a questão, acho que até você postou recentemente no Instagram, a Raquel tem um Instagram maravilhoso, que Sim. enfim, não tem nem o que falar, viralizado já. Mas que você postou dos atletas, né? Que você vê assim, apesar deles terem uma rotina, todos eles têm uma rotina muito intensa de exercício, terem normalmente alimentação muito otimizada, eles têm corpos diferentes. Então tem muito do biotipo, né? Algumas Tem pessoas... uma frase... É que nem cirurgia nasal, né? coisa. Não é? Tipo, não adianta eu chegar no consultório de cirurgião plástico e falar, eu quero ter o nariz da Bruna. Não, gente, o nariz da Bruna no meu rosto provavelmente não vai combinar. Funciona na Bruna. Exato. Né? É todo um contexto. E tem, é quase um statement, né? Do meu Instagram, fica fixo lá. É uma foto, inclusive de uma influenciadora inglesa que teve anorexia e bulimia na juventude, em que são diversos corpos diferentes, só de mulheres, em que diz, a frase é: se todo mundo comesse a mesma coisa e treinasse a mesma quantidade, ainda assim a gente teria corpos diferentes. O resultado é absolutamente diferente, a depender da genética, muitas vezes, né? Então, não adianta. E assim, as Olimpíadas passaram já, quando vocês receberem esse episódio, já vai ter alguns meses, mas é muito importante a imagética do que fica das Olimpíadas de Paris, né? Em que você vê pessoas que ali não é esporte, gente, é alto rendimento. Alto rendimento. A triagem, não é que eles são só os melhores, tipo assim, do Brasil. Eles são os melhores do mundo, porque para qualificar para a Olimpíada não basta ser campeão brasileiro. Você precisa chegar lá no segundos, milésimos de segundos da atletismo para conseguir ir para a seletiva. Então, assim, o alto rendimento mostra que não necessariamente você vai ter um corpo que é considerado, entre aspas, esteticamente atlético, porque o corpo de atleta é qualquer corpo que consegue performar em alto rendimento, né? Perfeito. Então, isso também é uma mensagem que eu acho muito, muito profunda e muito rica, porque eu, né, que sou de uma geração ainda antes da Bruna, muito antes de vocês, a gente cresceu com a cultura da magreza, né? Sem E a gente dúvida. colocar as pessoas todas numa caixinha de que e o IMC, ele tá cada vez mais sendo abandonado dentro da endocrinologia, exatamente pela crítica que traz de você pegar uma pessoa, que eu não sei a história de vida da Ana, eu não sei qual que é a condição que ela tem de se alimentar bem, de se exercitar mais, de dormir bem, enfim, a questão social, fora a questão genética, e dizer assim, você precisa perder 25 quilos. Sim. Isso sequer é minimamente possível na maioria das vezes. E não precisa. Obesidade controlada é uma obesidade que você perdeu 10% do seu peso. E inicial. perder 10% máximo. para um adulto é muito. É muito. né? E daí eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, que eu faço muita parte clínica, né, principalmente, de coluna, Sim, né? porque a Ana, né, gente, ela é neurocirurgiã, mas ela é clínica. Um cheirinho de Maravilhosa. clínica ali, né? Não, e assim, no consultório a gente pega muito caso de dor de coluna e a verdade é que a maioria não vai ser cirúrgico, né? Eu opero coluna também, mas a maioria não vai ser cirúrgico. Perfeito. E tem muita relação com isso, com mudança de estilo de vida. E a outra coisa que eu sempre falo para os pacientes é assim, se você perder 10%, porque né, muitas vezes eu falo assim, olha, não tem nenhuma doença aqui, não é cirúrgico, a gente precisa mudar de estilo de vida, precisa fazer atividade física. E antes de eu terminar de falar o meu discurso, e olha que eu falo bastante, o paciente já fala, precisa emagrecer, né, doutora? Eu falo, veja, qual que é a questão? E eu sempre faço exatamente essa conta. Quando é homem, normalmente eu chuto uns 80 quilos, quando é mulher eu chuto uns 60, né? Então assim, falei, se você tiver aqui, né, 60 quilos, se você perder 10%, que é muito para um adulto Que perder 10%, difícil, gente, perder 10% não é você fácil. ainda vai ter uma carga na sua coluna de 56 quilos, de 54 quilos, certo? Então, assim, vai mudar a carga da coluna de 60 quilos para 54. Mudou muito em termos de carga? Não, tá? Então, o que você precisa fazer muito mais do que emagrecer? É o fortalecimento. Nossa, perfeito, amiga. Eu vou usar essa frase agora no Não é? consultório. Adorei. Porque eu não uso isso. Porque é isso. E assim, e não me adianta, muitas vezes, não pra você, nem, na verdade, não me adianta porque não é em mim. Mas assim, não adianta pra saúde do nosso paciente ele perder peso e ele tá perdendo músculo. Isso, pelo Nada. contrário. E eu vou te Não falar adianta mais. nada. É pior. Eu canso de pior. operar de hérnia Ele de desnutre disco. mais, né? Maratonista. É. Que é aquele cara que, mais magro e Isso, saudável, bem exato. entre aspas, que maratonista. Exato.
e paciente pós-bariátrica depois que emagrece. Isso aí. Enquanto ele tá gordinho, ele ainda tem músculo ali em Porque volta. ele A hora tem que ele músculo. consome muito rápido... Perde fortalecimento, né? Cara, e o paciente bariátrico, assim, eu faço, né, avaliação, enfim, acompanho pacientes com obesidade, eventualmente eu mesmo indico cirurgia, e às vezes eu recebo pacientes de outros colegas para fazer avaliação pré-operatória de bariátrica. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu falo, olha, o que você menos precisa depois que você emagrecer, que você fizer a cirurgia, e assim, é quase que certo que as pessoas vão perder mais do que pelo menos 15% do peso com a cirurgia bariátrica, em quase 100% dos casos. O que é mais difícil e o que muda é a manutenção desse peso depois de 2 anos, porque é o tempo que acaba a lua de mel da cirurgia, né? E eu falo assim, e o profissional mais importante para você ir são 2. Nem é o endócrino. Falei, você vai tomar lá as vitaminas, o cirurgião consegue te dizer o que você precisa tomar, faz exame uma vez por ano. É o nutricionista e o educador físico. Se você não conseguir chegar na taxa necessária de proteína, que você precisa ingerir por dia, e se você não usar essa proteína que você está ingerindo para manter e criar um pouquinho de músculo, a chance de você ter um novo ganho de peso depois de 2 anos, 24 meses da cirurgia é muito maior. E você já pode incluir a hernia de disco nessa sua... Exato, isso, e a hernia de disco. Porque as pessoas não pensam nisso, elas olham o número da balança. Mas por quê? Porque a gente foi criado desse jeito. sociedade ensinou que o importante é olhar o número na balança. Exatamente. Né? Isso é uma coisa interessante, que daí eu vou abrir uma coisa pessoal, que assim, né, todo mundo aqui que tá vendo o vídeo já notou isso. O biotipo de vocês é um biotipo mais magro. Eu não. A vida inteira eu tive sobrepeso. A vida inteira. Né? Do IMC, sim, a vida inteira. E você falou o negócio até do preconceito contra a obesidade e tudo mais. Eu sempre fui sobrepeso, nunca cheguei na obesidade, mas sempre fui sobrepeso. Só que eu me irritava, por exemplo, eu lembro quando era adolescente, que é aquela coisa... Tem aquela coisa social da sua amiga, falar assim, ai, nossa, não, você tá linda, não sei o que, isso aqui. Ai, só que ela tem 15 quilos a menos que você. Sim. Ai, mas como eu tô gorda, né? Daí você fala, gente, se ela tá se achando gorda, o que ela acha de Eu nem mim? tava me achando gorda, mas agora eu vou ficar então, preocupada. exatamente, eu nem tava achando isso. né? Mas, Não era uma assim, questão, né? Então, assim, porque é o que você falou, afasta a pessoa que efetivamente, às vezes, precisa de uma intervenção. Total. Porque daí você vê a pessoa que é Total. assim, que quer perder aquela barriguinha, indo lá tomando Ozempic, que agora é a moda, né? De todo mundo tomando. Daí você fala, pô, mas se ela tá tomando, eu que tô muito lá atrás, eu tô realmente com uma obesidade, grau 1, grau 2. Eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido. Exatamente. Sim. E ao mesmo tempo, a abordagem da pessoa com obesidade, que a gente não fala mais de pessoa obesa, o gordo pode se chamar de gordo, né? Mas a gente não necessariamente, mas o corpo gordo e a pessoa com obesidade, ela precisa ser respeitosa. Você precisa perguntar se você pode abordar isso na consulta, e é importante que às vezes até você espere para criar um vínculo maior com o paciente para discutir, porque na maioria das vezes quando vem para o endócrino, ele já teve experiências ruins com médicos anteriormente e já tem tentativas anteriores de perda de peso que não tiveram sucesso, obviamente, né? Porque é uma doença crônica. Então, isso também é importante. Eu recebo, gente, quantos relatos no consultório de paciente que diz assim, eu fiquei 2 anos sem ir em qualquer médico. Não é médico endócrino, é tipo assim, não vou no ginecologista, não vou no clínico, não tenho um médico que me acompanha, porque eu tive esse ou essa questão com o médico. Então, a questão da gordofobia na nossa categoria médica, né, é uma coisa que a gente também tenta, quando vai dar aula para fora da bolha da endócrino, também abordar, porque muitas vezes é isso, precisa. Se a pessoa tem um sobrepeso e tem um sobrecarga na coluna, ela precisa perder peso. Aí o que eu tinha? Eu trabalhei uma vez na prefeitura de São Paulo, fui concursada por um breve período de tempo no Flávio Janotti, que é um centro de especialidades ali no Ipiranga. E aí eu recebia N encaminhamentos do colega ortopedista, que era assim, perder 30 quilos, perder 25 quilos. Que loucura. Pra pessoa... Não, quem que usa, gente, o SUS? Sejamos muito francos. São pessoas porque para usar o SUS dá um trabalho danado. Então, a pessoa que tenha o endurance de aguentar, de suportar o sistema, porque o sistema vai contra você, né? Absolutamente. É a pessoa que tem muita... é uma pessoa de fragilidade social muito grande. É a pessoa que não se alimenta direito, que nunca teve uma educação nutricional e que, se tem educação nutricional, não consegue ter acesso à proteína adequada, à alimentação no horário certo. E assim, eu não vou conseguir fazer essa pessoa. A gente não tem no Brasil
hoje nenhuma medicação anti-obesidade, nem na atenção básica, nem na atenção especializada. Em alguns estados ou em algumas prefeituras, algumas iniciativas de inclusão de medicação anti-obesidade, mas a gente não tem amplo acesso em lugar nenhum. Então, absolutamente irreal. A pessoa tem uma artrose grave de joelho, dizer assim, vai lá e só volte aqui quando você perder 30 quilos. Isso é muito agressivo. Isso é beira crueldade, né? E são colegas nossos, entendeu? Não é gente que não tem esclarecimento, né? Sim. Então, e é isso. Então, a primeira barreira da pessoa com obesidade e que a gente precisa desenvolver esse olhar empático durante a residência e depois. Eu não tive tanto essa orientação na época, mas depois que você termina e que você começa a lidar com essas pessoas, com qualquer doença crônica, é exatamente que você precisa entender o contexto social também, os determinantes sociais, que a gente não dá nem uma bola e acha um puta saco, aquelas aulas determinantes sociais das doenças, né? Então, é uma outra coisa que é importante. Sem dúvida. E Raquel, conta um pouco pra gente como que foi a estrutura da residência de endócrino. Bom, a residência de endócrino é uma especialidade clínica que tem como pré-requisito a clínica médica, são 2 anos, né? E são 2 anos também de duração da endocrinologia. Eu vou falar um pouquinho do programa que eu fiz, porque os programas, eles diferem muito de acordo com o programa que você tá, né? Então, são 2 anos normalmente, em todos os programas. No R3, que é o primeiro ano da especialidade, ou R1, em alguns estados chamam R1 de endócrino, você passa na enfermaria de endócrino, então você é o responsável pelos pacientes que estão internados e que normalmente a enfermaria de endócrino, a endócrino hospitalar, é muito voltada para paciente eletivo que vai fazer intervenções cirúrgicas das nossas áreas afins, né? Da neurocirurgia, cirurgias de hipófise, da uro, cirurgias de adrenal. Estou tentando lembrar aqui o que mais, mas basicamente é isso. E os diabéticos compensados, que chegam, se você tiver numa residência que tem a porta para um socorro porta aberta, você recebe também uma cetoacidose diabética que saiu da UTI, ou mesmo consegue manejar uma cetoacidose se a enfermaria tiver um pouquinho mais de capacidade técnica da equipe, né? Então, você passa, e aí o tempo que você passa de enfermaria de endócrino muda muito de acordo com o número de residentes, porque normalmente você divide o ano entre os R3 ou R1, né? Então, varia. Na nossa residência, a gente era em 5, então a gente rodava mais ou menos 3 meses na enfermaria da endócrino sozinho. Além disso, você vai passar nos ambulatórios. É obrigatório que o serviço ele tenha em algum grau de serviço hospitalar, né, como a gente falou, toda residência médica tem que ter mesmo que seja subespecialidade, tá? Uma proporção de pequeno espaço de tempo de treinamento em pronto-socorro, em emergência. E aí, na escola, a gente dava plantão na sala de emergência com os residentes, né? Com os R2 e com os R1s. Então, a gente ficava na sala vermelha, que é como se chama hoje em dia. Na nossa época, era a sala de emergência. Então, a gente também tinha um estágio no pronto-socorro e dava plantão noturno na especialidade, ou como especialista na sala de emergência no PS geral. E aí, a gente tinha ambulatório de diabetes geral, ambulatório de tireoide geral, ambulatório de adrenal geral, de neuroendócrino. Eram as grandes áreas, são as grandes áreas da endócrino, mas a gente também, na Escola Paulista, e aí essa era uma grande vantagem de você estar num serviço, além de universitário, um serviço quaternário, né, de muita, vamos dizer assim, de muito investimento e pesquisa, a gente tinha as áreas subespecializadas da endócrino. Então, a gente tinha ambulatório de neoplasia endócrina múltipla, a gente tinha ambulatório de diabetes transplante, tanto o paciente transplantado de pâncreas, quanto o paciente que tinha um transplante renal, por exemplo, e tinha um diabetes pós-transplante, né? A gente tinha ambulatório especializado de diabetes tipo 1 em crianças, a gente tinha ambulatório de endócrino pediatria, apesar de o programa que eu fiz especificamente tem muito pouco endócrino ped, porque a endócrino da escola e a endocrinologia, apesar de inicialmente serem mais conjuntos, eles se separaram há mais de 20 anos, então a gente tinha muito pouco contato com pediatria, assim, endócrino infantil. Uma sub da PED, né? Acaba sendo uma sub da PED e a gente não tinha tanta mão. Como eu nunca quis muito fazer pediatria, nunca liguei muito. Não foi muito problema. Não, inclusive eu achava que era uma vantagem para mim. Se você é uma pessoa que gosta de tratar crescimento, talvez não seja o melhor programa para você fazer. Ou vale a pena talvez fazer um estágio eletivo em endocrinopediatria, que era o que a maioria dos meus colegas fizeram. Eu não fiz, eu fiz um estágio em endócrino hospitalar, em Miami, no Jackson Memorial. Esse era o meu foco na época. E a gente, então, no R4, é só ambulatorial. E aí você foca mais nessas subespecialidades, né? E a gente não tem R+, de endócrino.
Já tinha havido, foi oferecido uns anos antes de eu entrar, que era o R5 de transplante, de diabetes transplante, que era até numa parceria com o pessoal do Hospital do Rim, que é um grande hospital que é ligado à universidade, mas é um hospital que faz o maior número de transplantes renais no mundo, né? Que é o Hospital H-Rim. E vocês não ouviram errado, é no mundo, não é no Brasil. Não é no Brasil, um é no orgulho mundo. nosso, inclusive. É no mundo. Muito orgulho. Isso. Mas já não tinha. Eu queria muito ter feito, não tem. Não escuto falar se alguns programas eu sei que tem R5 de geral, assim, endócrino geral. No Rio de Janeiro eu sei que tem programa, mas no geral são só os 2 anos mesmo. E aí quem tem alguma afinidade para alguma sub-área, às vezes faz pós-graduação. Aí sim, como mestrado ou doutorado, numa sub-área. É mais ou menos isso. E você vê a endócrino como uma especialidade que ela é muito curativa ou pouco? Eu falo isso até num paralelo com a neuro, porque às vezes a pessoa pode se frustrar, né? Isso. Como que você A vê maioria das doenças são doenças crônicas, né? Diabetes acho que é o grande, vamos dizer assim, exemplo disso. As doenças tiroidianas também são doenças prevalentes e doenças crônicas. Mas a gente tem algumas boas curas. Aquela a gente tem uns pacientes que a gente consegue dar alta, né? Os pacientes, por exemplo, com doença de Graves, que é o hipertiroidismo autoimune, que faz tratamento definitivo como o iodo, esses pacientes ou ficam em eutiroidismo ou em hipotiroidismo e podem ser acompanhados na atenção primária. Não precisa necessariamente ser atendidos no serviço especializado. O paciente diabético, a gente raramente fala em cura do diabetes, a gente fala em remissão quando é possível. Por exemplo, um paciente que faz bariátrica. Então, mas é um paciente que vai precisar, é igual o paciente que é renal crônico e que transplantou. Ele vai continuar sendo renal crônico a vida inteira e vai precisar de acompanhamento especializado, né? Mas a gente vê muita melhora, sabe, Bruna? Isso não é uma coisa que costuma frustrar, pelo menos os jovens residentes que passam com a gente. Agora, se você é a pessoa que entende que o médico está ali para curar, que daí a gente, de novo, pode levar isso para o divã e pensar o quanto que isso é realidade, o quanto que isso é um devaneio nosso, né? Justíssimo. A gente pode discutir isso num outro cenário, mas aí eu acho que não é o lugar para você. Você precisa gostar de conversar com as pessoas, né? Você precisa... Eu acho que é importantíssimo. Como a gente tem muita dificuldade até de entender o que é um hormônio, para quem não é médico, você precisa trabalhar muita habilidade de comunicação para conseguir transferir para o paciente alguma informação e ele ter alguma gerência sobre a sua própria doença. Você precisa gostar de atender, né? Mas se não for isso que você gosta, vai fazer outra coisa, né? Eu tenho um pouco de birra desse termo curado. Eu tá? também. E do ponto de vista cirúrgico, né? Bom, na neurocirurgia, eu tenho um pouco de birra dessa coisa de você está curado. Gente, é um paciente que se você fala uma frase... Não, primeiro que assim, se você falar uma frase desse pro paciente, a tendência dele é que ele suma do seu consultório. Isso. Né? E não tô ficando... E é a pior coisa que pode acontecer ele sumir. Porque ele não vai ter acompanhamento, do ponto de vista cirúrgico, você não vai ver ferida operatória, às vezes vai ter uma complicação besta, mas que seria besta se você pegasse no começo. Que ela pode virar uma bola de neve. Então, eu tenho um pouco de birra. E na cirurgia, às vezes, tem alguns cirurgiões que têm esse tipo de comentário, e eu confesso que eu acho péssimo. Tá? Mas... Eu acho que... E eu acho que é uma questão social, né? Na verdade. A sociedade gosta desse negócio de não, eu fiz tal tratamento e tô curado. Eu já ouvi muito, por exemplo, isso de paciente diabético. Não, eu tinha uma pré-diabetes, mas agora eu tô curado. Eu tinha uma hipertensão. Cara, eu juro que eu me arrepio aqui, ó, sabe? Tipo, a nuca. Eu me arrepio quando eu ouço essa frase, porque eu falo, eu vou ter que gastar um tempo da minha consulta que não é para isso, para explicar para ele que não... Provavelmente a hipertensão, a não ser assim, perdeu muito peso, pode deixar de ser hipertenso, pode. Ainda assim, ele vai ter que fazer um acompanhamento. E ele tem uma chance maior, né, de desenvolver hipertensão no futuro. Muito mais elevado de voltar a ser hipertenso do que uma pessoa que nunca foi, né? Exatamente. Assim como a diabetes também, né? Isso. E eu já tô mais velha, eu e a Ana já estamos mais velhas, pra gente já ter visto quantas capas dessas revistas de grande circulação com a cura A cura do diabetes, a cura da obesidade, cada vez que lançava-se uma medicação nova, por exemplo, para tratamento. Então, a doença crônica, gente, além de tudo, ela é crônica por um motivo, porque ela acha mecanismos de bypassar aquele mecanismo de bloqueio que a gente inicia, né? Então, a gente basta ter um pouquinho mais de tempo de acompanhamento para ver que a resistência ela pode acontecer, né? E não é pra gente se frustrar, mas pra gente parar de entender a medicina a intervenção, eu não sei na infecto, que na maioria das vezes nem é a intervenção que melhora, é a própria pessoa que, tipo, vira um IgM pra IgG e resolve a doença viral, que é uma doença viral autolimitada, né?
a ideia de que o adoecimento mais o tratamento é igual à cura, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ensinar para os nossos gerações mais novas que isso não é verdade. E vender isso na internet, quanto mais a gente passa também, a gente mais está vendo isso, porque vender soluções fáceis para problemas complexos, né? Na maioria das vezes fala muito mais da miopia de quem está vendendo esse tratamento do que da realidade. Exatamente. Fantástico. Exatamente. É isso mesmo. E a outra coisa é aquilo que a gente até conversou offline recente, que as pessoas têm dificuldade de entrar em contato com a finitude, a gente falou isso muito no episódio da Bruna, e até com o adoecimento, e o adoecimento, não é adoecimento fatal, o adoecimento de uma doença crônica. Então, é muito mais fácil ela acreditar que se ela fizer tudo certinho, o exercício físico, a alimentação, tomar não sei quantas vitaminas, não sei o que, ela nunca vai adoecer. E até a Ana Cláudia Quintana, né, que é paliativista maravilhosa, uma vez eu vi ela falando uma palestra dela, e ela falou, eu não lembro agora a proporção, mas não sei se era 10 ou 15%, ela fala assim, 10 ou 15% das pessoas só vão morrer subitamente. Isso. O restante de trauma, de infarto agudo, o restante das pessoas vai adoecer. Só que a gente evita de falar disso, e isso, você acha que se você fizer tudo certinho, gente, ninguém vive pra sempre. Então, assim, a chance de se adoecer é muito alta. E então, nós você precisa olhar pra isso, E né? nós estamos vivendo muito mais do que 100 anos atrás, É claro. né? As pessoas morriam, gente. Tem uma coisa clássica na internet que roda aí, que é tipo uma foto de um jornal da década de 30 que dizia uma senhorinha de 42 anos foi atropelada, né? Eu amo. Porque a expectativa de vida no Brasil já foi menos de 50 anos, né? Então, assim, se você vai viver mais, amiguinho, lide com a ideia de que você vai ter doenças crônicas, né? Inexoravelmente, a não ser que você seja o privilegiado, porque eu acho um grande privilégio, a pessoa dormir e não acordar, né? Ter uma morte súbita, porque aquela você nem viu que você foi. Você nem Vamos realizou. acordou morto, né? Eu adoro. O famoso acordou morto. Exato. Então, assim, mas isso, de novo, são mudanças de paradigmas, né? De cognitivos mesmo, porque as pessoas se defendem atrás da ideia de que eu vou tomar um remédio e vou me curar. E vou me Né? curar. Bruna, você que é a nossa host honorária hoje, você quer fazer uma pergunta final para Raquel? Raquel, pensando na endocrinologia hoje, o que você vê de diferença entre um endocrinologista formado em um processo de residência médica para um endocrinologista formado por outras estratégias, né? Pós-graduação, por exemplo. A gente já comentou isso em outros momentos, mas falando disso na endocrinologia em específico. Gente, a residência médica é um período de imersão e a exposição ao número de casos, a complexidade de casos é, obviamente, muito, muito maior do que qualquer pós-graduação que você possa fazer. E aí, olhando por esse vamos assim, esse olhar, acredito piamente, até porque eu trabalho e defendo a residência, de que a residência é superior do ponto de vista de formação. Contudo, porém, todavia, a gente tem, olhando o tempo que eu estou formada, que é 15 anos, a gente tem uma necessidade, vamos dizer assim, de especialização de pessoas, né? A gente tem muito endócrinos no país, mas não o tanto suficiente para tratar todas as doenças e bem distribuídos. Então, eu acho que se você já é jovem, tem condição de fazer uma residência, se programa, se você não tem condição já financeira durante a graduação, trabalha um ano, você vai conseguir, né? E você vai conseguir se programar e fazer a residência, porque definitivamente é superior em termos de treinamento médico. Eu acho que é o que a gente tem de melhor em termos de estratégia para a formação do médico, ainda no Brasil e fora, porque é um modelo que não é só daqui, né? É um modelo internacional. Mas o modelo de pós-graduação, se for numa boa e numa renomada, um centro de formação médico sério, a gente vê muito, Bruna, proliferação de pós-graduações em todo lugar, com esses grandes holdings aí, e até de tele, sei lá, qualquer coisa, né? E com professores que às vezes nem são especialistas, então aí definitivamente talvez não seja o caminho para quem quer ser um profissional renomado dentro da área. Mas existem pós-graduações que são possíveis. De repente a pessoa fez clínica médica lá atrás. Pessoa que talvez seja um pouco mais veterana, gente. né? E aí, porque
assim, porque fazer residência, né, gente, demanda um investimento de vida importante. Uma Você logística, não vai trabalhar né? físico. Isso. É. Que eu tinha, que quando eu fiz clínica médica, eu tinha toda a condição de doar a minha saúde Isso. aos 25 anos, aos 40 que eu tenho hoje. É muito diferente. O quanto você suporta de plantão, o quanto você suporta de carga de trabalho. Às vezes você tem uma família, eu sou uma pessoa casada, tem 2 filhos, não tem como ficar 2 anos recebendo uma bolsa de residência, né? Então, eu acho que sim, a gente tem bons programas de pós-graduação no país. Inclusive, eu acho que aí a gente já teve essa discussão até em off. As sociedades poderiam também colaborar positivamente. Né? Validando os programas isso é E muito eles importante. centralizando e distribuindo cursos, gente, porque não precisa ser endócrino para tratar diabetes. Isso. É uma Distribuindo doença Como que a 10% AMIB da faz... população tem. É muito comum. Não vai dar conta. Como a AMIB faz na Isso. terapia intensiva, que o Rodolfo Você falou também. qualificar. Se a gente tivesse, por exemplo, a diabetes, eu vou te falar, eu faria. Isso, entendeu? Eu faria um curso online Exato. pra De médico, é muito não importante. endocrinologista. Pra não Que inclusive é uma aula que você gosta muito de Eu dar, gosto né? de dar, eu dou Diabetes muito para essa não aula. endocrinologista. Eu dou muito essa É porque aula. é muito importante, é tudo muito Isso, prevalente. E isso. realmente, eu conheço bons endocrinologistas que fizeram pós-graduação em um segundo momento aí da vida, como uma segunda formação, fizeram a prova do título e conseguem juntar esse conhecimento. Então, é legal a gente ter essa visão legal. da pós-graduação, não só, né, dando chibata nela, Isso. mas ter esse olhar Sim, cuidadoso. E saber que a pós-graduação, ela sim é um porta de acesso a ser especialista. Mas para você ser especialista, você precisa se submeter à prova de especialidade, né? Daquela sociedade Exato. que você quer prestar. E aí, eu acho que você tem o título e você tem o título igual, né? Perfeito. Você pode conseguir adquirir aquele conhecimento por outras vias, mas você precisa adquirir. Você não pode titular. Acomodar. Não, esse titular endocrinologista ou Ah, hormonologista, que não existe. A gente nem entrou nessa questão, mas hormonologia não é uma especialidade médica, não está em vias de ser e não será especialidade médica, né? Então, assim, mas eu acho que é super válido, gente, porque isso é dinâmico, Sim, né? sem E a dúvida. gente vê transformações. Hoje em dia a gente tem tecnologias que a gente não tinha 15 anos atrás. Perfeito, Acesso à informação, né? perfeito. Tá vendo, ó, eu vou ter que discordar da Raquel hoje, porque assim, olha o tanto de coisa que tinha pra ser falado, ela tava resistente a falar da endócrina, olha o tanto de coisa que tinha pra ser falado, não só da sua trajetória, mas dessa discussão mesmo, que foi riquíssima, né? Então, queria agradecer por você ter se submetido à nossa entrevista. Aí ido pro outro lado da mesa, né? Mas agradecer mais ainda a Bruna por ter disponibilizado de novo o tempo dela por estar aqui. É um prazer, esse projeto é maravilhoso e eu fiquei honrada com o convite. Endocrinologia é uma especialidade fantástica, meu olho brilha, assim, você falou dos ambulatórios, tão legal, né? Eu sou super feliz. Eu acho muito legal e acho que foi um bate-papo muito proveitoso. Né? Bruna, onde as pessoas te acham? As pessoas podem me achar no @doutora Bruna Gamirazzo no Instagram. E você, Ana? E eu no doutora Ana Gandolfi. E Raquel, onde as pessoas te acham? Então, no Endócrino Feeling, gente. Sigam a gente lá. Ó, ainda tem o Instagram do Médico de Quê, @médico de Quê. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. E até a próxima.